Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A garota continuou seguindo Yen e queria algo dele. Iron pensou em assustá-la na floresta para que ela se afastasse dele. O guerreiro derrotado do clã Carmesim observou isso e ficou muito irritado. Ele queria atacar Jean para puni-lo pela derrota. Eles planejavam armar uma emboscada e pegar Iron de surpresa. No entanto, a garota queria que ele fosse com ela. Jean não concordou com isso. Yang disse que não gostava nada da garota e ela ficou muito chateada. Ela começou a dizer que era filha do mestre do clã Carmesim. Yang começou a ameaçá-la e disse que sua paciência não era infinita. De repente, ele ouviu um barulho e se virou para as árvores atrás das quais os guerreiros do clã Carmesim estavam escondidos. A garota também ficou surpresa quando os viu. Sons começaram a vir dos arbustos, indicando que os garotos queriam se vingar de Yen. A situação estava bastante séria e Iron estava pensando no que fazer em seguida. A garota tentou convencer Ai a não iniciar uma briga, pois poderia ter consequências graves. Yan concentrou sua energia e estava totalmente preparado para a batalha contra os estudantes da Academia Marrom. Yan concentrou todas as suas forças para liberar a energia líquida que o ajudaria nessa batalha difícil. Yan começou a acumular energia da pedra Yan que ele havia comprado anteriormente no mercado. Ele absorveu todo esse poder para se tornar mais forte. Os estudantes da Academia Marrom se lançaram na batalha e a batalha já havia começado. Yan precisava agir para obter a vitória no nível da batalha. Eles se chocaram punho a punho. A mão do atacante doeu muito. Ele não esperava tanta força e imediatamente tirou sua espada. Quando o atacante tentou balançar, Yang bloqueou o golpe com a mão da espada e a segurou. Quando o ataque foi bloqueado, Yang concentrou toda a energia em sua mão e desferiu um golpe direto na cabeça. E seu oponente morreu. Todos os estudantes ao redor ficaram chocados e não entenderam por que Yen tinha tanta energia e como ele conseguiu acumulá-la em um curto período. O segundo atacante também estava pronto para atacar, pois Yen havia acabado de derrotar seu melhor amigo. Yang também estava pronto para lutar até o fim e a luta recomeçou. Agora com o segundo atacante que ainda estava fresco e não cansado. A luta deles começou da mesma maneira que a primeira, com eles se chocando punho a punho. Seu oponente percebeu que ele estava muito forte e havia ficado muito mais forte desde o último encontro deles. A garota que estava por perto olhou para isso e não entendeu como Yang havia aprendido tão rapidamente e se tornado tão forte. Yang continuou a combinar seus ataques com mãos e pés, causando danos muito graves ao seu oponente e o atingindo impiedosamente em todas as partes do seu corpo. Após tentativas mal-sucedidas de atacar o agressor, ele já estava pensando em fugir porque não tinha mais força para resistir ao espírito e à força de Yen. Yan conseguiu concentrar a energia de Yen em uma forma líquida e matou o segundo agressor sem absolutamente nenhum remorso e sem hesitação. O agressor simplesmente caiu no chão, e a garota ficou muito surpresa e assustada. Yan ficou de pé e olhou para ela como se nada tivesse acontecido. A amiga de Jano estava muito assustada e nem conseguia entender por que tudo isso estava acontecendo diante de seus olhos frágeis. Yan começou a olhar as coisas que os oponentes tinham para levar embora, as coisas mais valiosas que poderiam ser úteis para ele no futuro para melhorar seu nível de habilidade de guerreiro. Ele pediu à garota que se aproximasse e o ajudasse a fazer algo porque ele não conseguia fazer sozinho. Ele pediu a ela que levasse o corpo de um dos agressores e o levasse atrás de Jean, que também estava carregando um dos corpos. A garota estava muito chateada porque era uma moça bonita e não merecia isso, e nunca tinha feito um trabalho assim. Eles tiveram que ir longe na floresta para esconder os corpos dos atacantes do estilingue, para que ninguém suspeitasse deles como os primeiros a atacar. Jean disse para amarrar uma pedra ao corpo e eles jogaram os dois corpos na água. Assim, terminou a história para os rapazes da Academia Brown. Yang não entendia que não queria matá-los, mas não tinha outra escolha, porque ele mesmo morreria em suas mãos. A garota perguntou se Jean já tinha matado alguém. Ele respondeu que não, mas que nunca tinha feito nada assim. Ao chegarem ao lago, Yan mergulhou no rio para se refrescar e aliviar o calor que o cercava. Ele saiu e deitou-se em uma pedra para a garota segui-lo. Ela também entrou na água para se refrescar do dia quente. A garota estava pensando em como fazer Yan se apaixonar por ela, embora ele não prestasse atenção nela e apenas deitasse olhando para o céu, tentando meditar. Ela se aproximou de Jean, e eles começaram a conversar sinceramente um com o outro e pensar em como deviam se tratar da melhor maneira possível. A conversa deles não correu bem, mas decidiram se separar com emoções em mudança. Então, continuei a sentar e meditar para acumular o máximo de energia possível e alcançar um novo nível de profissionalismo e temperar meu corpo. Yan conseguiu concentrar 3 gotas de energia líquida de Yang, das quais uma atingiu o grão,
mas ficou brilhante e vermelha. Ian agora tinha que praticar o dobro para restaurar a gota final que não conseguiu salvar e foi absorvida pela semente, o que o deixou desapontado. Ele pegou essa semente e a plantou no chão, dizendo que voltaria ao local depois de um tempo para ver se algo havia mudado. Tinha crescido a partir disso. Ian continuou a sentar-se perto da caverna e continuou a absorver a energia do sol. A gota de energia de Yang deveria renascer em 2 ou 3 dias. Quando ele chegou ao lugar onde plantou a semente, viu que o broto já estava bastante alto e áspero. Tudo isso aconteceu por causa da energia de Yang absorvida pelo grão. O crescimento aconteceu durante a noite. Ele pensou que este lugar não estava muito lotado e não valia a pena se preocupar em salvar o broto, mas era hora de voltar para casa. Quando Yang voltou para casa na academia, viu um dos alunos fazendo o trabalho de varrer e limpar o terreno. Yang ficou muito surpreso com isso. Durante uma conversa amigável, convidou seu amigo que o ajudou com seu trabalho para ir à sua casa para tomar um copo de água. Assim que o primeiro aluno saiu, outro imediatamente se aproximou e pediu para ajudar com o treinamento, porque nem todos conseguiam treinar tão facilmente quanto Yang. Após isso, o espião observou Yang ajudando os outros, mas não entendeu como ele havia progredido e desenvolvido tanto seu corpo e habilidade. 5 dias se passaram desde que Yang plantou a semente, e uma grande árvore já havia crescido e começado a florescer. Yang sentou-se meditando ao lado dela. Os outros alunos começaram a limpar a área em vez dele, e tornou-se muito mais fácil para Yang treinar, tendo muito mais tempo livre. Desde o momento em que encontrou o livro, ele fez 5 conquistas significativas em um mês, e a velocidade de seu crescimento parecia inumana, quase alienígena. Quando Yang foi até o ancião, ficou surpreso com a rapidez de seu progresso e o crescimento de Yang como um guerreiro de ferro veio trocar seus pontos pelo que precisava para continuar o progresso. Yang queria comprar 29 feixes de capim do homem morto e 30 flores do caos. O ancião embalou tudo em uma sacola e deu a ele. Eles tiveram uma conversa amigável, e o ancião deu a Yang sua sacola de ervas para a cura e progresso. O ancião começou a questionar Yang sobre suas proezas e viagens passadas e como ele conseguiu aumentar sua energia. Yang disse que apenas o trabalho no desenvolvimento de seus pensamentos pode tornar uma pessoa mais forte e que ervas e medicamentos não são o principal. O ancião disse que Yang o surpreendeu muito e não esperava isso dele. Yang continuou a meditar e a absorver a energia de Yang. Ele preparou um chá de ervas para si mesmo, e seu corpo começou a endurecer novamente devido aos efeitos das ervas medicinais. As ervas o ajudaram a se tornar muito mais forte, mas dificultaram a absorção de energia de Yang, atrasando um pouco seu progresso energético. Ele se perguntou se deveria usar chás de cura para a constipação para desenvolver sua força, já que estava ficando mais difícil para ele. Para absorver energia por enquanto, Yang decidiu tentar desenvolver sua energia sem ervas e um bule especial para conduzir um experimento para ver como ele se sentiria melhor. A taxa de crescimento era muito mais rápida agora, mas era muito mais fácil para ele, e ele decidiu continuar a acumular sua energia sem ervas. Primeiro, era necessário acumular energia e, em seguida, usar ervas para o desenvolvimento, e ele entendeu isso após o experimento. 10 dias após plantar as sementes, a árvore deu seus primeiros frutos. Yang os comeu e continuou a meditar sob a árvore. Ele podia sentir a energia pulsando pelo seu corpo a partir do único fruto que comeu. Yang conseguiu criar até 3 gotas de líquido de energia Yang. Foi um resultado incrível. Yang continuou a comer esses frutos e armazenar sua energia para futuras aventuras e batalhas que já o aguardavam. Yang sentou-se perto da caverna sob o sol escaldante por dias e noites, continuando a concentrar sua energia. O suor na sua testa estava cheio de energia, e a cada segundo ele ficava mais forte. Ele já havia alcançado o 9º grau de fortalecimento do corpo e já queria atingir o novo 10º grau. Ele sentia que tinha controle sobre seu corpo e entendia o que precisava fazer. Essa descoberta o ajudou a fazer um grande progresso em comparação com o que tinha feito antes, mas ele ainda tentava revelar mais de sua energia interior. Ele percebeu que os frutos que cresciam na árvore com a energia de Yang estavam lhe dando muito progresso, e ele queria comprar mais sementes para plantar. Essas sementes eram bastante raras e tinham que ser compradas em mercados especializados em lojas, o que era muito caro. Yang foi ao mercado que Sui havia mostrado a ele e novamente começou uma conversa com o vendedor sobre quais frutos escolher para plantar, de modo que crescessem melhor e dessem uma colheita maior. No entanto,
O vendedor disse a ele que as sementes necessárias não estavam disponíveis no momento, e Yang até ficou um pouco chateado. Yang foi ao segundo balcão e disse que ainda precisava dos itens de meditação e das sementes, se estivessem disponíveis. Yang perguntou apenas uma vez que tipo de sementes eram para plantar e concentrar a energia de Yang. O vendedor respondeu novamente que ele não tinha tal coisa. Yang não ficou muito feliz, mas o vendedor disse que faria o possível para encontrá-las para vender a Yang um pouco mais tarde. Recentemente, Yang havia praticado muito e mal havia ido ao mercado. Isso era apenas uma exceção porque ele precisava comprar o necessário para a vida. Yang continuou a procurar e escolher coisas que poderia usar para melhorar suas habilidades. Ele perguntou novamente sobre a disponibilidade de sementes para plantio e concentração de energia de Yang. O vendedor disse que todas as sementes estavam esgotadas e a variedade era muito limitada. Yang entendeu e se despediu do vendedor. Quando a Yang já estava se afastando do balcão, o vendedor pediu para esperar e se aproximar novamente. Ele prosseguiu dizendo que as sementes eram realmente raras e caras, então estavam relutantes em vendê-las. O vendedor começou a oferecer outros grãos e recomendou perguntar aos alunos e estudantes onde eles as compravam. Ele observou que você poderia procurar por estudantes na mina onde eles trabalham e procurar por pedras e outras rochas valiosas, mas esse caminho era muito longo, pois muito tempo poderia passar desde o início do leilão até a compra. O vendedor não podia ajudar porque era apenas um aprendiz comum no clã Crimson que comercializava vários produtos no mercado. O vendedor ofereceu a Jan que fosse a um amigo jovem e pedisse ajuda para obter os grãos. Yang realmente não queria fazer isso, mas não tinha escolha, então ele foi até a casa dela. Jen foi até a casa e começou a bater na porta. Uma voz veio de dentro da casa que não era a voz de sua namorada, era sua irmã mais nova que abriu a porta e disse a seu amigo que Jen havia chegado. Ela não sabia por que Yang havia vindo até ela e ficou se perguntando por que isso aconteceu, pois ele não havia mostrado interesse nela antes. Ela também não sabia o que esperar dele, pois recentemente ele havia matado 2 alunos do clã Crimson. A irmã mais nova disse para não se preocupar e perguntar a Yang o que ele precisava e por que ele havia vindo até ela. Ela decidiu ir até Yang para perguntar o que ele precisava, que tipo de ajuda ou o que ele queria dela. A irmã mais nova disse que não esqueceria dela e não se demoraria. Ela ofereceu a brincar de um jogo e testar a honestidade de Yang, mas a irmã mais velha não sabia como reagir. Ela lançou um feitiço na irmã mais nova para que ela não pudesse ser vista e não pudesse falar, e acompanhou os eventos que aconteceriam na sala. Jan já estava pensando em ir embora, pois ninguém abria a porta para ele, e no último momento um amigo disse a Jen para entrar. Ian entrou cuidadosamente e trancou a porta atrás de si, inspecionando cuidadosamente a casa e o que estava acontecendo ao redor. Sua namorada estava sentada na frente dele de pernas cruzadas e olhando diretamente para ele. Seu nome era Umi, mas ela parecia muito mais bonita para ele hoje do que tinha sido antes. Ele também viu que ela estava sorrindo por algum motivo. Ian ficou surpreso por ela ter mudado tanto para melhor e ter se tornado muito mais bonita. Ele não entendia como isso tinha acontecido. Seus olhos se encontraram, mas o diálogo não começou de nenhuma maneira. Eles apenas se olharam e pensaram sobre o que dizer primeiro e como começar a conversa. Para iniciar um diálogo, Mai estava chateada porque Yang não estava preocupado de forma alguma e ficou corajosamente na sua frente sem mostrar nenhum sinal de interesse. Yang disse que a amiga tinha ficado muito mais bonita nos 10 dias em que não se viram e ela gostou do elogio. Yang disse que estava falando a verdade, mas Mai disse que não havia necessidade de pressa e serviu chá para os dois se refrescarem. Eles tomaram chá e tiveram um bom tempo conversando sobre tópicos de interesse deles e avaliando a qualidade do chá. Iron começou a falar sobre as variedades de chá que existem e como eles deveriam ser preparados corretamente. Mai ficou surpresa com o conhecimento de Yan. Yang a elogiou, mas não estava totalmente à vontade e perdeu um pouco de sua confiança na frente de Mai. A irmã mais nova, que estava invisível, tentou ajudar Mai e disse a ela como se comportar com meninos. Ela disse para esperar. Ela precisava trazer algo. Virou as costas e foi para algum lugar sem dizer mais nada. Ela se inclinou sobre o sofá e procurou por algo que não conseguia se lembrar. Ela revisou cuidadosamente tudo. Iron assistiu a isso descuidadamente. Mai pisou em algo e ficou presa. Ela sentiu muita dor, mas Iron veio ajudá-la e aliviar a dor. Eles caíram acidentalmente no sofá e ficaram olhando um para o outro. Mai disse que viu um inseto em algum lugar e isso a assustou muito. Ela apontou com o dedo para o canto onde havia um grande inseto assustador que a assustou. Ian ficou surpreso por ela ter medo de insetos, já que também era praticante de artes marciais. Isso mostrou que havia mais insetos do que ela verificou. Ela perguntou novamente se havia insetos. Ela não entendia por que Ian estava tão calmo e composto. Ela agradeceu
agradeceu a ele por neutralizar o inseto, mas sua perna continuava doendo. Ela se machucou quando tropeçou ao ver o inseto. Yang se ajoelhou e começou a examinar a perna de Umai, abaixo do joelho, que ficou vermelha. Yang disse que tinha a pomada necessária e a aconselhou a não estudar ou fazer qualquer coisa. Ele explicou como segurar a perna, abriu sua pomada à base de ervas medicinais e começou a tratá-la. Umai ficou surpresa com tanta preocupação por parte dele, já que ninguém cuidou dela durante toda a sua vida. Isso a fez sentir-se cuidada. O Iron era um verdadeiro profissional na medicina e na recuperação, porque ele já havia feito isso muitas vezes. Umai se sentiu impotente. Iron continuou a trabalhar na perna dela. Ela gostou do olhar concentrado dele. Ela sugeriu novamente que eles fizessem algo que proporcionasse mais prazer a ambos. Sua irmã estava ouvindo isso e se sentiu um pouco enjoada. Ela pensou, mas não respondeu, já que tinha outras intenções. Iron não usou quase nada de tudo. A pomada para curar sua perna da lesão era bastante cara e era quase a coisa mais valiosa que ele tinha. Umi disse que ela deveria parar claramente de brincar com ela e retribuir o bem pelo bem e começar a fazer algo diferente com ele. Iron não gostava que ela brincasse de jogos e sugeriu que ela parasse de fazer isso e fizesse coisas que pudessem levar ao desenvolvimento. Ela queria esclarecer: talvez eu não tenha entendido ou entendido algo errado. Como se constatou que era uma armadilha e não era Umi, mas sim sua irmã mais velha que estava disfarçada de Umi. Yang entendeu isso e, enquanto terminava seu chá, começou a contar a ela sobre isso. Ela ficou muito surpresa que Yang a tivesse descoberto, embora ela e sua irmã fossem muito parecidas, ou seja, ele adivinhou pelo cheiro e pelo batom que ela usava. Ela não sabia o que fazer, mas seu plano falhou completamente. Iron descobriu tudo e mostrou ser muito mais inteligente do que ambos. Além disso, Yang continuou dizendo que ela não estava se machucando, mas infligindo isso a si mesma, o que a deixou para baixo também. Já não entendia lesões porque as tratava quase todos os dias. Ele disse que não precisava dizer mais nada, pois não havia mais nada a dizer. Ele expôs completamente o vácuo e o plano do Sister. O diálogo deles continuou, mas eles não falaram sobre mais nada, embora Ian não quisesse mais fazer isso e estivesse chateado com essas verificações. Ele também acrescentou que ela não tem nádegas proporcionais e que Umi, pelo contrário, tem um corpo muito proporcional, o que deixou minha irmã muito irritada. Ele também acrescentou que você não deve ficar bravo com isso, se você não se cuidar. Ele também percebeu que Umi e ela são pessoas completamente diferentes que têm pouco em comum uma com a outra. Ela entendeu que Yang era muito inteligente e confiante, mas não gostou que ele a machucasse tanto. Em sua opinião, ela começou a ameaçar Jin que poderia matá-lo se quisesse. Ela disse que poderia arrancar o olho dele ou cortar o braço dele, ou não o faria, mas Yang precisava sair do Yavene Pavilion e se juntar ao Crimson Clan. Iron disse que não escolhe todos os caminhos. Ela ficou muito surpresa com isso, mas não sabia o que fazer em seguida, porque a conversa havia chegado a um impasse e ela não tinha mais trunfos na manga. Eles continuaram a trocar palavras e descobrir qual deles estava mais errado, apresentando novos fatos e argumentos em um monólogo chato. O conflito deles começou a aumentar e a irmã já estava começando a atirar em Yen porque não gostava de seu comportamento. Ela queria criar algum plano astuto novamente, mas Yang sabia que poderia escapar de qualquer perigo que sua irmã pudesse lançar sobre ele. Em seguida, quando a irmã tornou Umi visível novamente e começou a convencê-la a não ficar com raiva de Yen, eles começaram a dizer que não eram gêmeos, mas a irmã Umi era vários anos mais velha. Jian começou a contar o motivo de sua visita. Ele disse que precisava de sementes que pudessem ser usadas para plantar árvores usando a tecnologia Yang. Eles foram até a mina para obter as sementes. Yang começou a se desculpar por ter lidado com criminosos na frente de Umi e causado problemas a ela. Eles tiveram uma conversa agradável e se entenderam com meio mundo, passando um tempo agradável junto. Yang disse que nunca passou muito tempo com mulheres e estava um pouco desconfortável agora, mas se sentia à vontade e não demonstrava desconforto. Eles riram e conversaram felizes. Yang continuou elogiando Umi, dizendo que ela era muito bonita e encantadora. O caminho até a mina levou muito tempo, e Iron se perguntou se ainda precisava continuar. Ela disse que ainda tinha que ir pelo menos por mais uma hora. Umi começou a contar a história de como a mina foi encontrada e quais experimentos não foram realizados lá para descobrir rochas úteis e pedras raras, além de sementes. Umi disse que se Yang tivesse vindo mais tarde, talvez não a tivesse encontrado. Jian perguntou para onde ela estava indo e o que tinha que fazer hoje. Ela começou a dizer que queria ficar sozinha e treinar e meditar constantemente. Yang ficou surpreso com isso e disse que era uma boa escolha e a encorajou. Eles chegaram ao local. Era uma mina do clã Carmesim,
onde várias fossas estavam sendo exploradas. Quando chegaram às fossas, o avô Lund estava lá, um sábio e ex-líder do clã Carmesim. Eles o cumprimentaram e ele perguntou a Umi por que ela tinha vindo à mina, que era muito suja e quente, e como ela tinha acabado ali. Ele não gostou, mas disse que ela deveria voltar para casa, pois seu pai não poderia gostar disso. Umi disse a ele para não se preocupar e que tudo ficaria bem. Lund perguntou quem era Yang e de onde ele era. Yang respondeu que não era do clã Carmesim, mas do pavilhão celestial. Lund começou a dizer que ele não estava autorizado a entrar e que todos os estudantes que ainda estavam estudando não tinham permissão para ir lá. Ele também disse que era impossível e irrealista. Jan tentou tranquilizar Lund, dizendo que Yang não causaria nenhum dano e que ele só precisava comprar algumas sementes para cultivar sua árvore, mas ele não acreditou. Ele disse que deixaria Yin bêbado porque ele não sairia vivo dali. Lund tinha uma opinião muito ruim sobre Yin e pensava muito bem de si mesmo. Yin começou a concentrar sua energia Yang para atacar, pois entendeu que a situação estava chegando a um impasse e seria necessário se preparar para uma resposta à provocação. O avô Lund começou a atacar Yin e usar todo o seu poder. Yang não conseguiu se mover por um segundo e não entendia o que estava acontecendo e que tipo de magia era aquela. O avô especialmente mobilizou Yin para matá-lo no último momento, mas Iron conseguiu. Para manobrar e evitar o golpe fatal, Luz não entendia como isso aconteceu ou como Yang sobreviveu sequer. Ele pensou que esse garoto não era tão ruim quanto parecia, mas ainda queria continuar seu ataque. O Mai começou a parar o avô Lud e disse que não deveria fazer isso e que Yang era seu bom amigo. O avô continuou dizendo que aqueles que tentaram entrar na mina deveriam morrer, embora fosse claramente necessário comprar sementes. Lund percebeu seu erro e começou a se desculpar com Hyumi por sua postura radical e ataque a Yang. No entanto, Lund continuou observando Yang para descobrir seu verdadeiro propósito. Yang disse que havia memorizado tudo e que voltaria ao avô Lund em 5 ou 10 anos para devolver a tempestade a ele. Acrescentou que esperava que o mestre fosse capaz de sobreviver até aquele dia. O mestre começou a rir e disse que Yang definitivamente não viveria para ver esse dia, mas disse que ele não deveria ser ameaçado. O Mai começou a se desculpar pelo comportamento agressivo do velho e disse que não havia necessidade de se preocupar. Yang também entendeu que, se não fosse pelo treinamento, talvez nem estivesse vivo, já que o tio proibiu descer na mina. O Mai não pôde desobedecer e fazer sua vontade. Ela sugeriu que iria à mina sozinha para comprar os grãos e que Yang a esperaria do lado de fora. Ele concordou com essa oferta. Yang não entendia por que havia tão poucas pessoas aqui e o que todos estavam fazendo lá. Talvez todos estivessem na mina, mas era de alguma forma estranho. Os alunos começaram a perguntar ao avô Lud por que ele não matou Yang. Ele começou a olhar ao redor e pensou sobre o que responder a eles. Ele disse que não podia fazer isso com o Mai e que era necessário esperar o momento certo para fazer tudo, e ela não viu isso. Ele lamentou que o Mai o estivesse protegendo, mas realmente não gostava que ela estivesse indo contra a vontade de seu avô e protegendo Yang. O avô Lun continuou dizendo que não era difícil matar esse sujeito. Na verdade, era muito fácil. O aluno começou a dizer: o avô acha que depois da morte de Yang, o Mai começará a culpá-lo por isso. O aluno continuou dizendo que isso não deveria ser feito e poderia ser deixado como está, porque Yang não fez nada ilegal. O avô não ficou satisfeito com a resposta do aluno e disse a ele que deveria aprender como falar com garotas em vez de lhe dar conselhos sobre o que fazer ou não fazer. Ele disse que também poderia ajudá-lo a aprender como se comunicar com garotas e como conquistar seus corações rapidamente. Ele disse ao aluno que precisava estabelecer contato com o Mai. Isso ajudaria a se tornar o chefe do clã Crimson no futuro e teria um efeito benéfico em sua família. O aluno disse que o avô não está preocupado, e o tempo chegará, e sua família se tornará a principal no clã. O vovô gostou de sua confiança. O avô ofereceu ao aluno uma luta com Yang. Ele não conhecia a força total de Yang ainda e achava que ele era bastante fraco, e o aluno deveria ser capaz de lidar com ele sem problemas. O aluno riu e disse que entendia tudo. Ele disse que Yang não tinha para onde correr e que definitivamente o ensinaria e tentaria matá-lo. Nesse momento, Umi voltou e parecia ter conseguido comprar o que Yin pediu. Ela comprou muito pouco, mas havia o suficiente para as necessidades de Ryan. Ele agradeceu muito por sua preocupação e por tê-lo resgatado, e disse que agora estava em dívida com ela. Umi não entendeu o que Yang estava falando naquele momento. Jen queria mostrar algo a ela e a chamou para segui-lo e acompanhar. Quando eles se afastaram a uma distância considerável, Yang disse para lembrar este lugar porque há uma profundidade de 70 metros, há algo em comum aqui. Ela perguntou surpresa como Yang descobriu.
e ele respondeu que, devido às artes marciais que ele pratica, ele consegue sentir coisas impregnadas de energia a uma certa distância. Deve haver um artefato aqui embaixo, disse Yang, e o fluxo de energia que vem de baixo é várias vezes mais forte do que o de uma pedra leve. Mi ficou muito surpresa com isso. A Yan perguntou se ela confiava nele, e Mi respondeu que confiava totalmente em Yan e em sua intuição e habilidade de analisar o terreno e identificar os artefatos nele. Ele continuou dizendo que tal coisa valia muito, e ele ainda não entendia o que estava lá. Ele ainda não havia percebido completamente o que estava abaixo. Ocorreu-lhe que o que está lá é um mistério que eles estão tentando resolver na mente. E, em geral, toda a mente existe apenas por causa do item que está lá. Yang continuou dizendo que Mi era muito inteligente e deveria entender como proceder. Zhen disse que era hora de ele ir e Mi ofereceu-se para mostrar o caminho. Talvez ele não conheça todos os corredores e passagens no clã Carmesim. Ele respondeu que não valia a pena, e ele conhece e entende tudo muito bem. Mi disse para ser cuidadoso e cauteloso e não agir por provocações. Yang gostou da comunicação com Mi e não entendia como não conseguiam encontrar uma linguagem comum antes e sempre brigavam. Ele era um cara muito simples, direto, forte, inteligente e ativo. Desde o dia em que deixou a mente do clã Crimson, ele não havia terminado suas meditações, e na corrente, ele continuou meditando dias e noites inteiros, até mesmo por 2, sem comida. Quando foi atacado por seu avô, mostrou ainda mais motivação para ganhar força. Ele também queria se vingar dele. O mestre disse que tinha algo para contar a ele sobre a energia de Yan. Isso aconteceu muito rapidamente. Houve várias colheitas em uma estação, e as árvores cresceram rapidamente. Mas houve também alguns momentos não tão bons em seu crescimento que precisavam ser mudados e melhorados. Após 10 dias de prática, Ig foi capaz de atingir o limiar que o separava do novo grau de endurecimento corporal. No entanto, ele sentiu que não entendia os detalhes básicos da transição. Um avanço em um novo campo é muito mais difícil do que um avanço em um grau, mesmo que ele tivesse a força para fazê-lo. Parecia depender apenas da sorte e não de sua habilidade. Desde que Yang não trabalhava mais como limpador, ele tinha mais tempo e pensava em como usá-lo de maneira mais racional e como melhorar suas habilidades. Ele deveria concentrar seus esforços no próximo avanço, que deveria acontecer em breve. Yang continuou a sentar e meditar por dias, absorvendo a energia do sol. Ele estava muito tenso e confiante de que seria capaz de superar esse desafio extremamente difícil que havia se imposto. Ele não entendia o que estava acontecendo. Seu corpo não estava se comportando da maneira que costumava. Ele não gostava muito disso porque não era muito agradável. A espiã o observava por trás das árvores. Iroh não estava muito focado em sua missão e não viu nada quando ele estava meditando. A espiã sentiu a energia de Kai, não de Yang, e isso a alarmou muito. Ela precisava fazer algo, mas não sabia o que fazer, e sabia que não levaria a nada de bom. Ela não entendia como ele conseguia concentrar uma energia tão forte enquanto tentava alcançar o 9º grau completo. Os praticantes de nível de artes marciais abaixo da faca não podem praticar energia sombria, pois isso pode trazer perigo para si mesmos e para o ambiente. Ela não entendia como isso era possível. Ninguém nunca havia feito isso antes. O que Zhen faz? A espiã não entendia como Yang pegava a energia de Kai e a transformava em energia completa de Yang e aprendia. Era incrível. Estava em um nível completamente diferente de todos os outros. Ela ficou de pé e assistiu ansiosamente a essa concentração e resistência incríveis que Yang estava mostrando. Ela não entendia como ele conseguia. Era como se ele quisesse atingir o mais alto grau de desenvolvimento. Era muito difícil para Zhen fazer isso. Duas energias estavam em guerra dentro dele, que surgiram do livro e da energia de Zhen. Ele tinha que controlar seu corpo para não trazer a energia maligna acima da energia de Yang. Se a energia de Yang vencesse, o avanço poderia ser considerado bem-sucedido. A luta dessas energias enfraqueceu muito a espiã, que começou a correr para seu esconderijo secreto. Ela não podia simplesmente deixar tudo assim, porque Yang poderia se tornar uma ameaça, e a espiã queria evitar isso. Ela estava usando seu traje de batalha sombrio. Ela estava indo parar sua meditação. Uma guerra interminável entre duas energias estava acontecendo em seu corpo, que tinha que ser interrompida a qualquer custo. A espiã estava disposta a correr o risco e interferir nesse processo de evolução difícil e incompreensível. Ela queria ganhar tempo enquanto corria rapidamente até onde estava observando e avaliando a situação. Ela o atingiu nas costas com sua magia. Foi muito inesperado.
desesperado. Quando Yan olhou ao redor, não conseguia identificar quem era. Não importa o que ele fizesse, a energia estava furiosa em seu corpo e ele precisava se livrar dela. Uma luta se desenrolou entre eles, cada um deles olhando confiante. Seus movimentos eram perfeitos. A espiã lançou um feitiço de magia para paralisar Yan, mas não foi o suficiente. Ele nem sentiu. Ele a olhou e não conseguia entender por que ela estava lutando contra ele. A espiã iniciou seu próximo ataque. Yan estava um pouco confuso por causa da carga de sua transformação. Ela o socou na mão. Ele estava pronto para contra-atacar, mas já estava começando seu contra-ataque com golpes laterais. Uma luta se desenrolou entre eles, mas devido ao cansaço, a espiã começou a ganhar aos poucos. Ela acertou mais rápido e com mais precisão. Yan não podia fazer nada. Estava muito cansado. Continuou a perder, mas tudo o que ele conseguiu fazer foi concentrar sua energia e afastar a espiã para uma distância segura. Iron disse que a espiã era como uma serpente, e ela respondeu que ele deveria observar sua comunicação. A espiã não entendia por que a meditação foi interrompida. A força de Yan continuava a crescer e se fortalecer a cada confronto. Cada um de seus golpes era acompanhado por incrível energia Yan e ela não podia fazer contato direto com seus ataques. Ela subestimou o treinamento e a condição física de Yan. O confronto entre eles continuou. Eles trocaram uma série de golpes com sucesso variável. Yan notou uma marca estranha na testa de Spigir e não entendeu o que significava. Então ele percebeu que ela era uma das estudantes da academia e a chamou de irmã mais velha. Ela não podia permitir que Yang tirasse sua máscara e descobrisse quem ela realmente era. Ela concentrou toda a sua energia e afastou Yan o máximo possível. Yang não entendia por que ela estava sendo tão implacável e cruel e que queria que ela estivesse errada desde o início. Quando Yan se levantou, ela já havia fugido. Ele não entendia por que ela tinha vindo e o que ela queria. Devido a essa batalha, a energia Yang no meridiano de Yang se estabilizou. Ele precisava acumular o máximo de energia Yang possível para restaurar seu corpo cansado. Ela não esperava que Yang pudesse reconhecê-la com essa máscara de camuflagem. Inesperadamente, um dos anciãos apareceu e a cumprimentou. Um diálogo começou entre eles, e o mestre perguntou quem era o mestre dela e como ele ensinava um aluno tão habilidoso. O mestre disse que tinha algo para lhe contar. O mestre usou uma magia especial e agora ninguém os ouviria, tornando seu diálogo completamente secreto. A espiã ficou muito surpresa com essa notícia. O mestre ficou surpreso com o progresso de Yan e disse que ele estava se tornando um problema para todos. Ela não entendia por que o mestre estava tão interessado em Yang e quais eram seus planos para ele. O que esse guerreiro deveria fazer e quais missões ele deveria cumprir. Ao redor de Yan, uma esfera com um raio de 3 metros se formou com choques de vento azul. Ele concentrou um poder extremamente grande. Yan sentou-se e queimou com a energia Yang que se acumulava em seu corpo em uma escala infinita. Ela comparou seu corpo a um balão que estava constantemente inflando. Ele absorveu muita energia da terra e do céu. A espiã continuou a sentir o poder de sua energia, que saía cada vez mais da caverna. Começou a se destacar em um ritmo ainda mais forte e foi direto para Yang e se acumulou nele. Anteriormente, Yang só podia receber a energia do céu e da terra, mas agora ele podia usar a energia das energias Yang, que estava associada a apenas um atributo, a força. Eles continuaram a conversar enquanto Yang reunia sua energia. Em que nível está Yang no momento? Porque definitivamente não era o primeiro nível que Yan acabará de alcançar. Ele já havia atingido um novo patamar, o 2º grau, o que era um resultado muito sério. A espiã ficou extremamente surpresa, mas não conseguia acreditar. Yang estava extremamente feliz com isso. Literalmente após alguns minutos, ele já tinha alcançado o 3º grau de energia. Ele era um verdadeiro monstro. Sendo muito cansado, Gen decidiu descansar. Vendo isso, a espiã ficou feliz com essa incrível conquista. Duas energias entraram em seu corpo, céu e terra, e não apenas se uniram, mas se assimilaram em seus ossos, aumentando a força de seu corpo. No processo de autoaperfeiçoamento, Yang foi capaz de compreender o que estava acontecendo dentro dele e melhorar seus processos internos e vibrações. O esqueleto em seu corpo podia restaurar algumas das forças importantes, mas isso exigia energia. É por isso que absorver a energia do mundo é uma ótima ideia. Ele precisará disso mais tarde para que seja assimilado em seu esqueleto dourado. Yang queria ver se poderia absorver energia além da energia Yang. Se isso acontecesse,
seu treinamento se tornaria ainda mais produtivo e melhor. Agora que ele havia alcançado um nível tão sério, ele estava prestes a começar um treinamento sério. Após um dia muito cansativo, Yan voltou para sua toca e viu como todos os estudantes do pavilhão corriam de alguma forma para o portão principal. Havia alguma espécie de duelo, e Sui devia estar lutando lá. Quando ele se aproximou, viu duas equipes lutando e querendo esclarecer algo entre eles e provar que estavam certos. Quando Yan se aproximou, ele ficou um pouco surpreso com o que viu. Sui estava lutando contra um guerreiro muito mais forte e melhor treinado. Houve um duelo entre eles, e Sui ficou gravemente ferido, embora seu oponente não tivesse ferimentos visíveis. Yan perguntou a todos o que estava acontecendo e por que eles estavam lutando em um duelo sem sentido. Ele questionou por que Sui não conseguia desenvolver sucesso em seus ataques. Foi-lhe dito que um amuleto protetor permitia ao adversário fazer isso. Yang não entendeu o que era um amuleto protetor, como funcionava e quais eram seus prós e contras. Descobriu-se que era um duelo comum, que não era interessante de assistir e observar. Yan pensou em como salvar Sui de uma forma que preservasse sua saúde e autoridade o máximo possível, mas ainda não entendia como isso deveria acontecer. Essa luta não era justa desde o início, já que um oponente tinha uma vantagem de munição e o outro não. Sui constantemente não conseguia desenvolver seu ataque, e seu oponente estava muito autoconfiante, pois estava protegido de todas as técnicas de Sui. Sui continuou enfrentando em um duelo desigual e estava perto da derrota, o que ele não queria de jeito nenhum. Seu oponente lançou mais uma vez seu ataque a uma velocidade muito alta e desferiu muitos golpes poderosos, tanto com energia quanto sem ela. Sui não podia fazer nada. O adversário continuou a desferir chutes nas pernas, corpo e cabeça. A luta foi para o chão. O oponente começou a finalizar Sui e tentou encerrar a luta antes do final do round. O oponente queria que Sui o chamasse de mestre e então o perdoou, mas Sui não estava disposto a fazê-lo. Os servos de Sui estavam muito preocupados com ele e foi desagradável para eles verem uma batida tão sangrenta. Rapidamente, eles perguntaram se queriam salvar Sui. Eles não sabiam o que dizer, pois era impossível interferir na luta. O oponente continuou a gritar e mostrar seu poder, exigindo algo dos servos de Sui. Ele ordenou que se ajoelhassem e pedissem perdão pelo mestre Sui. Sui gritou para eles não o ouvirem, mas de forma alguma se ajoelharem, para não humilhar seu orgulho. Os servos não sabiam o que fazer, hesitaram e tiveram que tomar uma decisão para sair dessa situação difícil. Todos se ajoelharam e começaram a pedir perdão ao inimigo. Sui ficou muito surpreso com a decisão deles, pois não eram obrigados a fazer isso. O inimigo estava muito feliz e zombou de todos, assim ele conseguiu vencer. Os servos pediram ao Sr. Wei, com quem Sui estava lutando, que fosse misericordioso. Sui nem esperava que seus servos fossem capazes de tal coisa. Sui também ficou muito chateado com isso, que não podia se opor a um oponente mais forte por si mesmo e jurou informá-lo. O oponente atingiu Sui com toda a sua força no peito com as mãos, o que o fez sentir muita dor e desprazer. Todos ficaram de pé e assistiram a essa batida injusta e muito desleal e não puderam fazer nada, pois essas são as regras das lutas. Os servos do inimigo começaram a atacar os servos de Sui, que, por sua vez, eram mais fortes e logo aprenderam como se opor a eles. Os asseclas do inimigo também começaram a atacar Yan. Ele estava cansado, mas estava disposto a defender a honra de seu amigo e enfrentar um bando de criminosos. Yan começou a atacar os asseclas do inimigo com toda a sua força, pois não tinha outra escolha e precisava salvar seus amigos da derrota. Ele foi até Sui, que estava desacordado, e começou a prestar os primeiros socorros e ver como poderia ajudá-lo. O inimigo começou a perguntar quem ele era e por que entrou no campo de batalha em primeiro lugar. Ele disse que era Yan Kai, o discípulo assistente e desafiante do inimigo que derrotou Sui. Já havia muitos rumores e lendas sobre Yan, como ele derrotou uma aranha, uma gangue de bandidos, os alunos da Legião Carmesim e salvou Sui dos bandidos. O oponente de Sui não acreditava que Yan fosse tão forte, pois ele quase não progrediu por 3 anos, e em um mês, deu um salto quântico e se tornou muito mais forte. Sua confrontação estava prestes a começar, mas Yan se dirigiu ao centro do quadrado a ser tomado em um duelo com um oponente que ele precisava derrotar para proteger sua honra e a honra de seus amigos. Após o primeiro encontro, a Yan percebeu que seu oponente não era tão forte e que ele seria capaz de derrotá-lo imediatamente. Yan começou a acumular energia Yang e se preparar para um ataque principal sem jogar na defensiva, pois ele entendeu que poderia vencer rapidamente. Yan começou a reunir energia Yang em suas mãos e golpeou a armadura de seu oponente com um movimento de sua mão. Yan cortou a armadura do inimigo ao meio com sua magia, uma armadura que era mais forte do que o aço,
mas Yang conseguiu atravessá-la. Seu oponente não entendeu como Yang foi capaz de fazer isso, como ele conseguiu na primeira vez. Yang permaneceu pronto e totalmente preparado para o contra-ataque do inimigo, continuando a concentrar a energia Yang para um efeito ainda maior. Lançando mais alguns golpes com a energia Yang, ele rasgou completamente a armadura do oponente e infligiu várias feridas em seu estômago. Ao tentar melhorar suas habilidades, ele consumiu uma grande quantidade de pílulas. As lâminas com energia Yang se mostraram mais fortes do que o aço e muito mais vulneráveis. Durante o duelo, Yang feriu gravemente seu oponente, algo que nunca havia sido feito antes com esse inimigo. Não foi difícil para Yang lutar nesse confronto, foi até um pouco fácil. Ele ameaçou que poderia facilmente matar seu oponente. Sangue começou a jorrar das feridas do inimigo. Yang olhou diretamente nos olhos dele e estava determinado a fazê-lo. Yang começou a dizer ao inimigo que ele não deveria agir de forma superior e ser normal como todos. Yang ameaçou o inimigo, dizendo que o mataria completamente se ele não o ouvisse e não cumprisse seus interesses e os próximos passos, que ele dirá que o oponente não sabia o que fazer e como proceder, porque ele era extremamente forte e era difícil resistir a ele. Yang disse que não faria nada porque ele não era tão cruel quanto seu oponente, que só lutava contra guerreiros mais fracos do que ele. A discussão entre eles continuou. O sangue continuou a fluir do inimigo e isso tornou a situação tensa. Yang perguntou aos servos inimigos se eles desejavam salvar seu mestre. Eles amaldiçoaram e ficaram em pé e não sabiam o que fazer. Yang continuou: se vocês querem protegê-lo, ajoelhem-se e admitam que estavam errados. E se isso me agradar, eu o perdoarei. Yang simplesmente reverteu a situação semelhante e agora os lacaios inimigos estavam na mesma posição que seus lacaios. Eles ainda não estavam fazendo nada. Então Yang perguntou a eles: vocês querem que seu mestre morra? Ele tinha um sorriso no rosto e estava de bom humor depois de um pouco de combate leve. Se Yang levar mais um golpe, ele vai matar completamente o inimigo, e começou a gritar para seu servo se ajoelhar, porque sua vida é muito preciosa. Todos os seus servos caíram de joelhos e Yang ficou em um clima leve. O real Superman aos olhos de todos que estavam ao redor e assistiram a esse duelo. A discussão entre eles continuou, e Yang já queria deixar o oponente ir embora. Todos tinham que ir para suas casas e se preparar para um novo dia de escola na academia. De repente, alguém atacou Yang. Era também um estudante da academia, muito rápido e profissional. Ninguém notou o inimigo se aproximando com uma onda de magia, que o arremessou vários metros para longe. Seus amigos estavam muito preocupados para saber se ele estava bem. Seus amigos ajudaram Yang a se levantar, e ele começou a olhar quem o havia atacado e quem havia realizado um ataque tão rápido que o derrubou. Era um dos servos do inimigo com quem Yang estava lutando. Na verdade, ele estava no mais alto nível de aprimoramento de seu corpo e era extremamente rápido e forte, mas ele chegou tarde demais e seu mestre já havia perdido para Jen, e ele sabia que estava atrasado. O mestre começou a contar que Jen havia ameaçado matá-lo, o que causou grande indignação entre seus ouvintes. Eles já estavam pensando em como se vingar de Yang por sua incrível força e coesão na batalha contra eles. Uma briga começou entre todos, e eles não sabiam como decidir quem estava certo. O mestre e seus servos já começaram a elaborar um plano para enganar todos. Todos os discípulos disseram que Yang e Wei estavam apenas trocando desafios de combate, mas os servos não acreditavam nisso. Todos os estudantes imediatamente começaram a se dispersar quando viram que uma batalha ainda mais intensa estava se formando. Eles não queriam se envolver nisso e causar mais problemas. A discussão continuou entre os dois clãs de estudantes da academia, o que ainda não havia levado a nada. Eles continuaram a falar sobre quem estava certo e quem estava errado, quem tinha lutado e quem não tinha. Yang disse que se eles quisessem puni-lo, então parasse de falar e passassem para a ação e decidissem quem era mais forte. Yang gritou que isso deveria ser resolvido de maneira justa e equitativa, não do jeito que Wei e seus capangas estavam acostumados. Todos os servos começaram a atacar os amigos de Yang e bloquear a capacidade deles de se defenderem. Eles capturaram todos até que houvesse muitos deles. Agora, os amigos não sabiam o que aconteceria com eles e qual seria o seu destino. O chefe dos servos ordenou que todos os detidos fossem levados para algum lugar, não estava claro para onde. Ele também disse para levar Sui, que estava espancado, ao segundo mentor dos servos. Eles imediatamente começaram a cumprir suas ordens. Agora que estavam sozinhos, começaram a elaborar um plano para contar a Yang. Mas não era de forma alguma uma tarefa simples e trivial que queriam resolver. Ele era extremamente forte e corajoso, guerreiro talentoso e não podia ser lidado por qualquer um assim,
Por isso mandou ao servo que não o matasse. Ele queria lidar com ele pessoalmente em uma luta justa, mas hesitou e não sabia se teria sucesso. Em seguida, a história se move para o calabouço do pavilhão celestial, onde havia pessoas que se encontravam presas em uma das celas úmidas e sujas. Eram amigos estudantes que estavam pensando em como sair dali e como se justificar se fossem julgados. Continuaram a conversar e brincar para manter o ânimo e a sede de lutar pela justiça e pela correção da situação. Os estudantes contaram histórias e compartilharam suas próprias experiências, explicando por que os mentores mais antigos eram tão hostis com os mentores do segundo nível. Contaram histórias muito estranhas e não totalmente razoáveis sobre como, devido à sede de poder, mestres fortes que eram amigos brigavam e não conseguiam chegar a um acordo, e a academia sofria por causa disso. Entre eles, havia uma inimizade constante, como entre inimigos reais e não como parceiros na academia, que eles eram. Estavam muito descontentes com a situação atual da nação e a posição deles. Era necessário encontrar rapidamente uma solução para sair dali. A situação era difícil, mas não havia motivo para desanimar. Precisavam encontrar uma desculpa para se tornarem livres novamente e serem livres. A espiã correu para seu mestre e disse que coisas ruins estavam acontecendo com os estudantes da academia. Ela começou a dizer que já tinha alcançado o terceiro estágio do Yin e derrotado um dos estudantes mais fortes da academia. Ele havia ganhado muita energia nas montanhas e se tornado muito mais forte e habilidoso. Agora era necessário encontrar uma maneira de salvar todos os estudantes da prisão. O mestre perguntou à espiã por que ela estava tão assustada, mas ela estava um pouco envergonhada e não entendia por que estava tão nervosa. A espiã estava muito preocupada, mas percebeu que havia algo entre ela e Yen. Seu mestre perguntou o que estava acontecendo entre eles, e ela respondeu que não eram exatamente próximos, mas ela gostava muito dele porque o observava há 2 anos e estudava suas habilidades. Eles já estavam pensando em um plano para libertar todos os estudantes da prisão, uma tarefa difícil que estava ao alcance deles, mas exigiria muito esforço. O mestre em si não podia intervir, mas estava pensando em como fazer tudo corretamente. A espiã começou a provocá-lo e a levá-lo a um diálogo mais duro devido à indecisão do mestre, e ela queria que ele usasse suas conexões para influenciar a situação e resolvê-la rapidamente e bem para todos. Eles começaram a discutir e o diálogo deles só ficou mais agressivo. Não resolveram a situação. Foi necessário agir rapidamente e sem hesitar. Eles começaram a falar sobre a energia dos íons, que era muito pura e intensa, 5 vezes maior do que a energia normal de qualquer estudante da Academia de Artes. O ancião ficou surpreso com a pureza da energia que Yang possuía no diálogo com o espião. Ele não podia acreditar que a energia do garoto fosse 5 vezes mais pura do que a deles. O ancião decidiu agir e foi em busca de uma maneira de resolver esse mal-entendido e libertar a voz. O espião entendeu que gostava de Yang, mas não admitiu e escondeu isso. Ela gostava dele, mas o mestre pediu que ela não fizesse ou dissesse nada a ele. Somente então ele ajudaria a tirar Jan e seus amigos da encrenca. Ele não queria que ela se aproximasse de Yang, pois via nela um tremendo potencial e isso poderia ter um efeito ruim em seu progresso e no árduo trabalho que ela havia dedicado para ser uma espiã, seu treinamento e formação. Quando ela quis perguntar algo ao mestre, ele já havia saído. Ela ficou confusa em seu escritório e não tinha absolutamente ideia do que fazer ou esperar. Um dos estudantes e amigo de Sui e Ig correu rapidamente para o mercado secreto que Yang havia mencionado anteriormente. Ele correu até a irmã Sui e começou a chamá-la bem alto, contando a ela sobre a situação que aconteceu com seu irmão e seus amigos, e que eles foram colocados na masmorra. Este estudante estava muito confuso, e Sui não conseguia entender o que exatamente havia acontecido e o que era necessário dela, o que ela deveria fazer e quem fez o que. Então ele se acalmou e começou a explicar tudo a ela em detalhes e com cuidado. De repente, ela desapareceu. Os estudantes nem a viram, mas ficaram muito surpresos. Os rapazes continuaram na prisão, pensando em como se libertar e no que teriam que enfrentar para ver a luz e a energia novamente. Alguém chegou à prisão e perguntou qual deles era Jen. Ele se levantou e disse que era ele, sem hesitar. A Yen estava muito confiante e determinado, não desistiu e entendeu que era preciso de alguma forma sair dessa situação e salvar seus amigos. Ele foi orientado a se levantar e seguir o guarda. Seus amigos não queriam que ele fosse e tentaram dissuadi-lo de todas as maneiras, mas ele estava muito determinado. O guarda começou a gritar bem alto, não entendia o potencial de Yanol e o quanto ele poderia informar a todos. Ele o indicou com a mão a sair da cela e disse: "Por favor, saia rapidamente." O guarda levou Yang por determinados corredores da prisão. Quando estavam um pouco mais distantes,
Yang bateu com força na mão do guarda usando sua magia, fazendo-o sentir muita dor e cair no chão. Foi uma emboscada e vários capangas de Wei se lançaram sobre ele de uma só vez. É necessário encontrar uma maneira de sair dessa situação com o mínimo de dano possível para si mesmo. Yang entendeu que não havia para onde ir e realizou seus contra-ataques bem-sucedidos, derrotando os serviçais de Wei e lidando violentamente com eles. Alguém com uma velocidade extremamente alta começou a atacá-lo, e ele não sabia quem era. Ele simplesmente permaneceu em um bloqueio cego para resistir e não sabia o que fazer em seguida. Era um serviçal de Wei, que o agarrou pelas pernas e o jogou no chão da prisão. Yang não teve tempo de reagir, mas isso causou danos consideráveis a ele. Ele estava sentindo muita dor e quase perdeu alguns dentes, mas precisava continuar lutando para não morrer. O serviçal achou que tudo havia acabado para Yang, ficou de pé e riu olhando para ele, acreditando que ele já estava indefeso e incapaz de lutar de volta. Yang começou a concentrar sua força novamente e a se levantar. Os serviçais estavam confiantes, mas Yang recuperou parte de sua força e estava pronto para enfrentá-los novamente. Ele disse que não tinha medo de nenhum deles e estava disposto a aceitar o desafio. Uma batalha recomeçou entre eles, com a intenção de contra-atacar para causar o menor número possível de ferimento. No entanto, o principal serviçal era muito forte, e Yang não conseguia enfrentá-lo. Ele estava muito mais fraco e ainda não havia alcançado o nível de habilidade dele. O serviçal o advertiu para não atacá-lo novamente, pois poderia morrer. Yang não se moveu, e o serviçal ficou parado, olhando para ele como um animal derrotado. Um dos serviçais disse que havia perdido apenas um dente quando Jean o socou, e outro quase quebrou as costelas com o golpe. Quando olharam ao redor, viram que a energia enfraquecida havia começado a queimar novamente. No entanto, ele se levantou mais uma vez. Eles não entendiam como isso era possível e por que ele era tão forte e resistente. O nariz de An estava quebrado, mas ele permaneceu de pé e continuou enfrentando esses serviçais. Eles disseram que apenas um mestre que tinha alcançado o primeiro grau de Kedon era tão capaz. Eles já pensavam que todos os ossos dele estavam quebrados, mas ele ainda conseguia permanecer de pé e lutar plenamente funcional. Não muito longe dali, os olhos de Yan começaram a brilhar de raiva, e ele começou a atacar. Seus punhos queimavam com fogo e brilhavam muito intensamente. No confronto, ele acertou um dos serviçais com a menor força, que caiu e rolou vários metros para trás. O duelo entre Jean e o serviçal continuou, cada um deles desesperado para superar o oponente com socos e blocos se seguiram, criando uma espetacular e intensa confrontação. Sua batalha foi feroz e intensa, como se estivessem se fundindo em um só. Eles se entrelaçaram na obscuridade, e foi uma visão de tirar o fôlego. Aqueles ao redor deles olhavam com espanto. A luta mais forte irrompeu na arena, o chão tremia com o poder de seus golpes. Eles não desistiram, seus olhos ardiam com sede de vitória. A energia do servo era estranha e incomum, como se viesse de outro mundo, concedendo-lhe força insana e habilidades únicas que causavam admiração e ferro. Apesar da força superior do oponente, Yang não conhecia o medo, ele continuava a se erguer. Encontrarão-se em completa confusão sem entender como agir em tal situação. Sua confiança começou a vacilar diante de um confronto inesperado. A surpresa dominou os servos. Eles não esperavam que alguém aparecesse para impedi-los de concluir a tarefa. A súbita situação levantou muitas questões. De repente, a irmã Sui apareceu no palco. Ela era uma guerreira forte com energia poderosa. Sua aparição abalou as forças das trevas. Seu poder inspirou terror e admiração. A irmã Sui era uma guerreira experiente, e sua habilidade surpreendeu aqueles ao seu redor. Determinada e forte, a irmã Sui exigiu firmemente resolver o mistério do agressor de Yan. Sua persistência refletia sua vontade de proteger seu irmão. Abraçando Yan, ela demonstrou seu afeto por seu irmão e sua determinação em ajudá-lo em sua situação. A chama da vingança acendeu em seus olhos. Sua energia cheia de raiva atacou os servos, deixando para trás destruição e feridas profundas. A força da irmã era incomparável. Enquanto a irmã Sui estava ocupada com o servo, ela não se esqueceu dos outros amigos de seu irmão. Seu heroísmo e compaixão inspiraram aqueles ao seu redor. Yan estava gravemente ferido na luta, mas seu espírito era inabalável. Ela entendia que valia a pena proteger seus amigos e seu irmão, não importa o que. A irmã Sui sabia que o tempo era curto e corajosamente se dirigiu ao castelo da prisão. Ela estava se preparando para libertar os outros prisioneiros e destruir os planos sombrios dos servos. Eles saíram para fora, onde o ar estava cheio de tensão. Todos esperavam que o conflito se intensificasse, e a atmosfera estava carregada de energia. A irmã ordenou a todos que se afastassem para abrir caminho para ela. Em janeiro, sua voz soou determinada,
e ela não iria recuar. Todos ao redor entenderam que sua determinação não desapareceria. O chefe dos servos se recusou a ceder. Era teimoso e relutante em obedecer. A tensão entre ele e sua irmã se tornava ainda mais forte. A irmã sentia-se furiosa com o servo desobediente. Seus olhos brilhavam de raiva. Ela estava pronta para enfrentar quaisquer obstáculos por Yan. O servo e Gen se tornaram inimigos amargos, prontos para lutar um contra o outro. Todos ao redor seguravam a respiração, esperando o início da luta. A raiva só crescia, envolvendo seus corações em fúria impiedosa. A situação estava ficando cada vez mais tensa, e cada momento valia seu peso em ouro. A irmã defendeu Yan, protegendo-o do servo malévolo como uma verdadeira heroína. Sua determinação e força impressionaram aqueles ao seu redor. O servo começou a entoar calúnias, tentando atacar Yan com poder mágico. Seus ataques eram afiados e perigosos. O juiz mostrou seu egoísmo, ignorando a justiça e apoiando o servo. Isso acrescentou fogo à chama já ardente. Clãs em conflito estavam prontos para se confrontar. Os conflitos estavam aumentando. Uma situação difícil pairava sobre toda a cidade, e todos estavam esperando para ver aonde essa situação tensa levaria. A tensão entre os clãs atingiu um limite, e o servo tentou impor sua vontade pela força, independentemente das consequências. Os estudantes, sem entender nada, testemunharam uma batalha que ameaçava destruir o frágil mundo. Yang, se recuperando de seu ferimento, procurou uma maneira de reconciliar as partes e restaurar a harmonia nos clãs. Raiva e frustração consumiram a irmã, levando-a a agir decisivamente contra o clã branco. O juiz, secretamente egoísta, estava pronto para usar seu poder e agressão contra Iron. O sangue do nariz de Jan se tornou um símbolo da crescente tensão e conflito que dividia todos. Testemunhas inquietas tentaram evitar mais violência e reconciliar as partes. Insultos e ameaças do servo eram direcionados a Iron, o que o fez determinar-se a se defender. A irmã ficou diante de Jen, pronta para lutar por seu direito à justiça e liberdade sob a tensão da situação. Paixões inflamaram-se cada vez mais, e cada passo tornou-se crítico na batalha fiel. Uma tempestade de emoções surgiu. Medo, raiva e ressentimento se misturaram nos corações, como se uma névoa sombria envolvesse os corações de todos. O servo, cheio de raiva e desespero, ameaçou ferozmente que ninguém sobreviveria se escolhesse deixar este mundo sombrio. O mau humor do servo levou a uma ordem cruel de matar todos que ousassem tentar escapar desse inferno sombrio. Grandes sábios, anciãos dos clãs e comunidades, reuniram-se para discutir uma situação difícil e encontrar uma saída. Eles ouviram atentamente Yan e tentaram entender todos os detalhes e angústias mentais. Argumentos ardentes e debates acalorados surgiram, como se as chamas das paixões e visões diferentes batessem em seus corações. Desacordos sérios levaram a discussões acaloradas, onde paixões e ideias que buscavam superioridade colidiram. No entanto, no final, os sábios chegaram a um consenso, percebendo que há um grão de verdade em cada argumento. Após muita reflexão e discussão, a compreensão veio de que Yang e seu caminho são verdadeiros, e por que devem aceitar seus erros. Todos aprovaram unanimemente essa decisão, dando aprovação final e apoio a Gen, sua lealdade e fortitude. Bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.